Então, nossa mesa 6, ela tem o título de Gratidão e Transformação. Evidências das relações entre a gratidão, saúde, na perspectiva de Jonas de Angelis e o processo de migração. Esse tema tem a ver com a pesquisa e o grupo de pesquisa do AMI Brasil está realizando sobre gratidão, tendo aqui a Daniela como coordenadora. E neste momento, então, a Daniela e o Thiago vão compartilhar dessa mesa, começando pelo Thiago Pindotto, tem formação em Psicologia Junguiana pelo Instituto Junguiano do Rio de Janeiro, graduação em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, atua como especialista socioeducativo na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, é pesquisador do Núcleo de Psicologia e Espiritismo do Departamento Continental da Brasil, palestrante aqui. Então, a palavra para o nosso querido Tiago. Oi? Mais alto, assim, tá bom? Então tá. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fui embora de Porto Alegre há 40 anos, né, em 82, por questões da vida. E estar aqui de volta depois de todo esse tempo, apesar de ter família aqui, a família toda é gaúcha, é quase uma sensação de gratidão em relação à minha vida, porque ela se constitui em outro espaço, em outro local, com outras pessoas, mas é como fala uma canção de que o coração sempre permanece onde ele nasceu. Então, obrigado por estar aqui. E vamos começar a nossa jornada em relação a essa pesquisa. É importante a gente apresentar alguns elementos em torno dessa pesquisa. Ela foi, então, idealizada em torno de um grupo de pesquisa em saúde mental, do núcleo de pesquisa, do núcleo de psicologia e espiritismo, da Associação Médica Espírita do Brasil. A gente tem que pensar em torno de quais são os fundamentos contemporâneos que fomentam a necessidade de prosseguirmos estudando o tema de saúde mental. Último dia 10 de outubro foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental, e cujo escopo principal é a promoção desse aspecto essencial do direito à saúde, que é a saúde mental. Infelizmente, nós temos muito a construir ainda no campo dessa área da vida humana, mas de forma mundial, a partir das pesquisas que a gente encontrou recentemente, vale dizer que, por exemplo, o Monitor Global de Serviços em Saúde 2022 fez uma pesquisa em 34 países e revelou que quase metade dos brasileiros acreditam que as questões psíquicas são um dos principais problemas de saúde do país, ultrapassando até mesmo a proporção da preocupação em torno do câncer. Nos últimos 4 anos, houve um aumento vertiginoso em relação a essa preocupação, 18% em 2018 para 49% em 2022. O levantamento revela uma preocupação com a saúde mental, ultrapassando esse medo desse quadro que é o câncer. Além disso, diante da perspectiva pandêmica e do isolamento social e do luto que marcaram a pandemia do Covid, além dos índices socioeconômicos e de insegurança social, temos, além disso, problemas sociais, aumento da fome, inflação, desemprego, e todos esses traduzindo e influenciando na piora psíquica da população em geral. Em 2018, para vocês terem uma ideia, uma comissão de 28 cientistas fez uma análise em que evidenciaram que existe uma crise em relação à saúde mental. Para nós espíritas, a gente pode dizer que esse quadro conjuntural tem a ver com a transição planetária. Os estudos desses cientistas foram publicados na Lancet, e o diagnóstico é que existe uma epidemia em ascensão mundialmente dos quadros relacionados ao adoecimento psíquico, adoecimento psíquico grave, e ainda não existe suficientemente investimentos para a gente conseguir o que se deseja.
esse quadro de precariedade ou de falta de segurança, na verdade, tem a ver com os tempos de agora, né? Então, a OMS relata que hoje no mundo existem 300 milhões de pessoas com depressão, 50 milhões têm um quadro de demências, 23 milhões de esquizofrenia e 60 milhões de pessoas são atingidas por distúrbio bipolar. Então, temos que pensar que o diagnóstico pode parecer amedrontador, mas, na verdade, o curso progressivo da história, a marcha civilizatória, ela permanece acontecendo. Então, o tema central hoje vai ser gratidão, mas gratidão está associada com esperança, está associada com amor e perspectivas renovadoras. Em relação às pesquisas, a gente pode reconhecer que as pesquisas elas buscam encontrar, pensando nessa multidão vasta de milhares e milhares de pesquisadores no campo de saúde mental, e que estão buscando compreender os quadros de como se esses transtornos acontecem, como que eles se conjugam à vivência humana, e também pesquisa em relação aos fatores em saúde mental e também na perspectiva na produção de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então percebam, há uma busca por algo mais pleno em relação à compreensão do que são esses fenômenos. E as pesquisas, elas são abundantes. Em particular, nós escolhemos artigos relacionados a uma cronologia 2020, 2019. A maior parte dos artigos pesquisados são em torno desse marco temporal. Uma outra coisa importante é que as pesquisas contemporâneas sobre a pandemia, durante e pós-pandemia, indicam quadros ascendentes de estresse, ansiedade e, infelizmente, a ascensão dos casos de suicídio. Então, nós trazemos a gratidão na pesquisa para compreendermos como que essa dimensão da experiência psicológica agrega valor à saúde. Então, como traz essa reflexão, né, ela favorece um enfrentamento saudável e um indicador e ferramenta para o desenvolvimento pessoal, seja ele psicológico, seja ele interpessoal, seja ele social, e tomando como referência os parâmetros do que seja saúde pela OMS. Em especial, como falamos um pouco mais cedo, conversando ali com alguns amigos, a saúde social, ela se implica numa questão relacionada ao nosso relacionamento com o outro. A qualidade de qual é a nossa saúde social diz muito sobre o estado de como está o nosso movimento dinâmico afetivo na vida. E nós buscamos propor pela pesquisa uma ampliação desse arcabouço teórico, técnico, em relação ao tema da gratidão. E, acima de tudo, coroando com o pensamento psicológico de Joana de Ângeles. Como objetivos, a gente buscou, a pesquisa trouxe evidenciar a percepção dos participantes de pesquisa quanto ao conceito e os tipos de gratidão. De que maneira? Primeiro, quanto às implicações da gratidão para a saúde, qualidade de vida e relações interpessoais. Em segundo lugar, a relação entre a vivência da gratidão, os fatores de saúde e o desenvolvimento psicológico, em particular esse conceito tão caro para nós, que é o conceito de individuação. E por último, foi apresentar proposição. A gente não queria apenas fazer uma reflexão a partir de dados compilados e comparados com a literatura, mas também propor estratégias que possam estimular essa conduta da gratidão gratulatória no cotidiano pessoal e social. Eu posso dizer que essa pesquisa foi profundamente positiva, apesar de termos tido, de maneira muito grata, a cooperação de quem participou da pesquisa. Já vamos falar um pouco dessa amostra, mas histórias profundamente sensíveis
A gente é muito grato a esse lugar que as pessoas se permitiram colocar em relação à sua própria história e que possibilitou uma riqueza de material para que a gente pudesse se debruçar e chegar às nossas conclusões. Vamos adiante. Em relação ao método, a gente pode dizer então que nós fizemos uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, teórico-empírica. Ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da USP. Foi financiada pelo grupo, né, os nossos pesquisadores, Gelson Roberto, Adriana Lopes, Fabiano Selbach, Thiago Risotto e a querida Daniela Martins. Como foi feita a nossa coleta de dados? Primeiro, um levantamento bibliográfico em base de dados indexadas. O que a gente fez? A gente pareou, buscou alguns pares de descritores. O que é isso? Gratidão e saúde, gratidão e desenvolvimento pessoal, psicológico, gratidão e espiritualidade. E a partir desses dois descritores, fomos encontrando nas vastas bases de dados artigos relacionados a esses indexadores. Fizemos também um questionário online, que as pessoas responderam, buscando dados sociodemográficos, dados de saúde, utilizamos a escala de gratidão brasileira e algumas questões dissertativas sobre os temas. Então, o questionário teve 3 sessões a serem respondidas e as questões dissertativas elas foram validadas por uma comissão de especialistas. Por último, nós divulgamos a pesquisa e o formulário por meio das redes WhatsApp, Facebook e Instagram. A nossa amostra, ela teve 624 participantes, e esses dados são importantes. 77% eram mulheres, 60% com idade entre 50 e 69 anos. Esse dado é importante, que traz, né, um recorte etário de pessoas que já experienciaram um largo tempo existencial de experiências. 69% era da região sul e sudeste do Brasil, 3% estrangeiros, de 12 nacionalidades, 8% dos participantes morando fora do Brasil, em 20 países, 78% com graduação ou pós, e de 104 profissões e ocupações diferentes. E, por fim, esse dado importante, 92% eram cristãos, sendo desses 83% espíritas. Então, de fato, a nossa amostragem, ela agrupou em torno, né, a nossa população do nosso movimento. Análise dos dados. O que a gente fez? 624 participantes, 624 questionários, material vasto. Para isso, a gente usou um programa, Iramutec, que faz análise de conteúdo. É um software, né, que faz análise textual dessa base estatística. Então, a gente faz um tratamento textual de todos os questionários, e a partir do que o software faz, ele faz agrupamentos temáticos ou de classes de palavras-chave que aparecem no conjunto como um todo. Um pouquinho. E depois desse tratamento no programa Iramutec, textual, nós fizemos um diálogo reflexivo e crítico entre os achados do estudo de campo, os questionários, e um referencial teórico, acadêmico e espírita em psicologia. Aqui, Joana de Ângeles, né? Então, quando nós pensamos nos resultados de apresentarmos para vocês, nós temos um universo de informações e foi desafiante selecionar o que era mais importante. Mas para nós, em torno dos resultados, aqui é uma síntese, né, abrangente, acredito eu, para quem está acompanhando, é suficiente para a compreensão do que aconteceu e da riqueza que foi encontrado. Então, quanto aos resultados, o Iramutec então, ele oferece para nós classes temáticas e as organizaram em 3 categorias.
A primeira categoria, gratidão, significados e sentidos, com suas definições de gratidão e os tipos de gratidão. A segunda categoria, impactos da conduta gratulatória na vida, impactos na saúde, qualidades de vida e nos relacionamentos e implicações na família e diante das enfermidades. E a terceira categoria, gratidão como indicador e caminho para a individuação. Aspectos como autoconhecimento, autodescobrimento e transcendência. Por fim, nós encontramos uma quarta categoria. Estratégias que potencializam a conduta gratulatória. A ideia aqui é criarmos uma proposição que favoreça a conduta gratulatória no cotidiano. Quais seriam as estratégias utilizadas para que a gente possa ampliar essa conduta gratulatória no nosso cotidiano? Nós separamos algumas falas representativas de participantes. Em relação à categoria gratidão, significados e sentidos, nós temos essa fala muito expressiva. Gratidão envolve reconhecimento, agradecimento e resiliência. Na categoria impactos da conduta gratulatória na vida, nós temos essa seguinte fala: sinto que minha energia se eleva e as relações ficam mais leves. Na categoria gratidão como indicador e caminho para a individuação, nós temos essa seguinte fala: ser grato às coisas boas que acontecem e às situações de dificuldade. Não ter revoltas e aprender com os erros. Aqui é apenas uma expressão, do que foi essa pesquisa na fala dos nossos participantes. Vamos lá. Os nossos resultados, vamos rapidinho, por causa do nosso tempo. Nós tivemos nos nossos resultados que 83% disseram ser gratos, mesmo em momentos difíceis de vida. Apenas 3 participantes discordaram dessa afirmativa. 82% disseram serem gratos por um grande número de coisas em suas vidas. 80% disseram ser gratos a muitas pessoas. E apenas 2 participantes discordaram totalmente disso. Vale dizer que a escala brasileira de gratidão, ela é composta de 7 afirmações em uma escala chamada Likert, que é uma escala de 1 a 5, valoração de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. 96% disseram-se gratos a Deus, apenas um participante discordou, e 84% disseram ter mais capacidade de ser gratos conforme a maturidade. Eu acho que a faixa etária dos nossos participantes também ajudou nessa composição dessa informação. Então vamos começar com a primeira categoria. E o que é importante pensarmos na gratidão e significados e sentidos. A percepção dos participantes em relação ao tema foi reconhecimento, valorização, empatia e agradecimento. Para eles, a gratidão se relaciona com amor, prazer, paz, bem-estar e resiliência. E a gratidão, ela pode se dirigir a aspectos tangíveis da vida, como também aspectos transcendentes. No campo da discussão, a gente fez, então, esse diálogo entre o que as respostas dos questionários nos trouxeram, o arcabouço teórico-acadêmico e também o arcabouço propositivo filosófico de Joana de Ângeles, nas suas obras psicológicas. Há uma congruência entre os autores acadêmicos, e Joana de Ângeles, quando trazem que a emoção, a gratidão é uma emoção, é um traço de personalidade, é uma atitude vitalizadora e mobilizadora de bem-estar pessoal e relacional. E é interessante que esse autor, o Emmons, ele é um dos grandes autores contemporâneos no campo da gratidão. Vamos voltar aqui. E para a gente encerrar essa lâmina, a gratidão ela implica na valorização do que se recebe, de quem proporcionou o bem, com sacrifício e desinteresse. Gratidão, amigos, não é dar alguma coisa de mau grado a alguém receber.
A gratidão é daquele que percebe o ato para si e é grato a quem recebeu. Então, a ideia de um movimento gratulatório, ele é sempre um movimento amoroso, é um movimento não condicionado, e uma oferta, uma benesse que chega a quem recebe, e aquele que recebe psicologicamente reconhece que aquele ato foi feito com amor, generosidade, com desinteresse. Se algo é dado por obrigação, e aquele que recebe, isso não jamais será gratidão. Isso é uma compreensão tanto dos autores contemporâneos, acadêmicos, quanto de Joana de Ângeles. Bom, vamos adiante. É importante a gente pensar que Gelson trouxe um pouco isso, e aqui nós vamos trabalhar um pouquinho a dimensão de que como é que a gratidão ela se desenvolve nesse processo da evolução do princípio espiritual e depois no espírito, né? Nós temos, então, um componente de afetividade que se origina no instinto de ajuda mútua entre membros da mesma espécie. Quem leu as bases fundantes societárias em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, compreende que o instinto ele mobiliza o ser socialmente a proteger-se e proteger sua prole, proteger a sua comunidade. Nós temos aí um movimento ainda bastante primitivo do que seja a gratidão. Temos também uma conjunção de fatores biológicos relacionados a reflexos, impulsos, pulsões, aspectos ambientais, e que cuja conjunção também levam à expressão ou às bases que firmam no campo filogenético do que seja a gratidão. No campo filosófico e religioso, Aristóteles, que estudou as ações humanas e que sempre as compreendiam aquelas ações que tendiam ao bem, elas sempre convergiam para a gratidão ou para o movimento gratulatório, com uma potência humana, gratidão com uma potência do espírito. Já Tomás de Aquino trabalhava a gratidão com uma virtude e a gratidão com uma expressão virtuosa do espírito e da alma. Nós temos a minha prece. Nós temos também uma dimensão da tradição judaico-cristã, pegando aqui algumas referências, né? Bendize ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Está lá em Salmos. E graças te dou, ó Pai, por haverem me ouvido. João 11. É interessante, parece que a gratidão ela é um coroamento de uma jornada psicológica. É interessante do ponto de vista da tradição judaico-cristã ou na tradição espírita, matriciada no cristianismo. Nós temos um fato interessante. Se vocês lerem todas as obras de André Luiz, começa em 44, vai até 68, depois em 1970 começa a Manuel Filomeno de Miranda, até 2020, então nós temos um período de quase 80 anos de obras relacionadas à vida no mundo espiritual. O que é interessante, depois vocês podem, se duvidarem de mim, fazer essa conferência, lendo toda a coleção, é que das 13 obras de André Luiz, 9 se encerram com gratidão. E das 18 obras de Manuel Filomeno de Miranda, 12 se encerram com gratidão. É como se esse movimento da alma em relação a uma gratidão à vida, a Deus, e de uma forma geral, é um movimento que fecha sempre os ciclos de cada um. Né? É muito expressiva e é como se os espíritos já compreendessem a dimensão da importância da gratidão para a construção da saúde emocional, da saúde espiritual de todos nós. No campo da psicologia, a gente pode desenvolvimento do campo educacional, algo já foi dito aqui anteriormente por alguns colegas, de como que a infância é essa fase plástica de assimilação do processo educativo e que a gratidão fazendo parte do aprendizado das crianças, é possível que ela desenvolva a gratidão junto às suas relações e suas competências relacionais. Vai lembrar uma fala expressiva de um participante daquele documentário Humanos, em que ele disse: eu acreditei, por sofrer violência a vida inteira, que amar era ferir. Então ele aprendeu que a expressão distorcida do que era amar o outro, se relacionar com o outro, era por meio da violência, porque esse foi o caminho pelo qual ele se desenvolveu. É interessante que na história ele passa a desenvolver
uma atitude de gratidão justamente com a avó da pessoa de quem ele tirou a vida. Então ele aprende a vivenciar o que é o amor de verdade, né, com uma pessoa que passa a ensinar para ele algo que nunca tinha aprendido. Então a gente tem que pensar que a gratidão ela pode ser um componente fundamental em todo o nosso desenvolvimento humano e desenvolvimento das crianças. Um outro ponto importante é que o comportamento gratulatório, quando aprendido, ele favorece o equilíbrio das relações sociais e, como já colocaram para alguns colegas aqui mais cedo, o estado social que se encontra hoje, os valores que permeiam a sociedade, infelizmente ainda conduzem o ser humano a um profundo egoísmo, a uma competição, e a gratidão segue um caminho oposto. A gratidão ela tem uma função social e moral, vinculada a aspectos afetivos e de caráter. Aqui são pesquisadores, né, contemporâneos. E, por fim, a gratidão pode se direcionar a elementos tangíveis ou intangíveis, algo além do humano, um elemento transcendente. Para nós espíritos, isso aqui é muito importante. Vamos adiante. E no campo da psicologia espírita de Joana de Ângeles, o que ela traz do que é essa gratidão? Joana traz primeiro a dimensão transexistencial, que ao longo das sucessivas encarnações é possível para uma alma ir burilando esta habilidade, essa emoção, esse movimento espiritual de ser grato. Um outro ponto que Joana nos traz é que justamente essa expansão do eu para o outro, para o mundo e para o cosmos, é um desenvolvimento dessa jornada gratulatória da alma. Joana também traz uma dimensão de que o ato de consideração pelo que os outros fazem ou que se dedicam a nós ou à vida desenvolve em nós a percepção de gratidão. É importante a gente destacar que a capacidade da alma de doar, dela amar, né, dela ser capaz de se preocupar com o outro, de expressar o interesse em doar, em todas as suas dimensões. A dádiva, o dom, a doação, elas não são ornamentos que podem ser dispensados da vida subjetiva. Cortar essas dimensões da experiência humana é matar o espírito. A doença, de alguma forma, a doação, ela é justamente uma contrapartida psíquica da aquisição. Quando alguém sente o meu amor, tenho certeza que esse vínculo se torna indestrutível e o outro passa de alguma forma a cooperar em um movimento de contrapartida em passar a doar, não a mim, mas a vida. Ao recebermos qualquer coisa do outro, nós contraímos uma espécie de uma dívida, dos quais nos redimimos ao doar. É um movimento do universo, da vida, do amor, do Evangelho de Jesus. Podemos doar por generosidade, em gratidão, em amor, em reconhecimento do que nos foi dado. Mas se não pudermos doar, de alguma maneira, nos arriscamos simplesmente a perder o interesse pela nossa vida, pela vida do outro. A vida egoísta é um labirinto do qual não há saída, a não ser a renúncia de si própria e a construção de um interesse mútuo, uma construção que tenha significado para mim em companhia do outro. É interessante que essa resposta da benesse, de oferenda, ela nos ajuda a entender um pouco mais esse sentido do que é a vida urbana como moderna. Bloquear esse circuito de doação fixa nós numa posição de que é para mim, e não mais de doação, mas de posse. Nos leva a agir muitas vezes de forma predatória, autodestrutiva, né, não gratulatória, e que acaba interrompendo o próprio sentido do viver. O moderno sentimento de solidão e abandonos individuais, a epidemia das depressões e de maus tratos corporais auto-infligidos, a busca pela autovalorização por meio do prazer independente do outro, as drogadições são alguns dos sinais da atrofia cultural e da falta de interesse em doarmos uns aos outros por meio da gratidão. Nós precisamos compreender então a gratidão é aquilo que nos torna capaz de possuir algum valor e assim ao mesmo tempo também reconhecendo o valor do outro.
A ideia da alteridade, ela é fundamental para compreendermos o movimento gratulatório. Só um pouquinho. Temos também a experiência moral, ela pode ser, né, um valor em bem do bem comum, e a gratidão transcendente, ela surge do desenvolvimento. Deixa eu pegar aqui de novo a lâmina. E a gratidão transcendente surge do desenvolvimento espiritual e contribui para a compreensão do significado da vida e seus valores, estimulando a cooperação e a caridade. Então, para a gente encerrar apenas essa categoria, vamos pensar que o ponto de partida da gratidão é frequentemente o reconhecimento por uma bênção recebida. Contudo, pode ampliar-se pela noção de transcendência quando se dirige aos aspectos intangíveis do ser e do existir. Como fala Joana, a vida sem a gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Temos uma segunda categoria. Daqui a pouquinho a Dani vai estar assumindo, né, a continuidade da apresentação. Deixa eu pegar aqui essa lâmina. Então, a segunda categoria diz respeito a como que a conduta gratulatória impacta na vida humana. Então, a percepção dos participantes que, de maneira comum, compartilharam o seguinte: ela impacta na saúde e na qualidade de vida, proporcionando equilíbrio psicofísico e maior otimismo frente aos desafios. Ela impacta nos relacionamentos, trazendo leveza às interações, ampliando a empatia, a compreensão e as conexões amorosas. A ideia de autocompreender se leva naturalmente a uma capacidade de compreender o outro. Já na discussão, o que a gente encontrou dos estudos empíricos, né, o lastro científico, eles comprovam exatamente a percepção dos participantes da pesquisa. É isso que é interessante. Quando se vivencia a gratidão, ter essa redução do estresse, das emoções negativas, da violência, das doenças, e aqui nós temos as implicações psíquicas e físicas em torno do ato gratulatório. Também temos um fortalecimento do bem-estar subjetivo, das conexões positivas, da resiliência, da proatividade para a saúde e para o enfrentamento. Eu acho que é importante a gente pensar que a ideia do coping, né, de como lidar, como manejar as circunstâncias existenciais, para nós, filosoficamente, como espíritas, a gente entende isso. A questão é que a disposição emocional para lidar e manejar isso, às vezes, é muito difícil. Então, a ideia de agregarmos a gratidão nesse processo de manejo da nossa vida, e percebam, a gratidão ela não é um raciocínio. A gratidão não é um processo de você racionalizar, pensar, vou ser grato. Não, isso não é ser grato. Isso pode ser, talvez, um pródromo, num processo mais profundo, mas a expressão mais profunda da alma, ela é emoção, ela é sentimento, e isso é gratidão. Para a gente vamos lá. Passei um pouquinho, né, Dani? Eu vou terminar ligeirinho aqui. O que a Joana nos fala na psicologia espírita dela em torno disso? Ela diz assim de forma clara: ela favorece a transformação dos conflitos, a que os aspectos sombrios da alma eles são manejados, como se a gratidão fosse diluindo e facilitando, né, a transformação desses conflitos. Promove a harmonia emocional, mental e comportamental. Também ela expressa responsabilidade moral, favorecendo a consciência harmônica, proporcionadora de saúde integral. Joana continua afirmando, então, que a gratidão mobiliza a ternura e fomenta a solidariedade que se irradiam, contagiando o coletivo. Quando a gratidão possui seu significado transcendente, ultrapassando as barreiras do ego, plasmando o sentimento de pertencimento, seja ao Criador, seja ao grupo, seja à família, seja ao companheiro, seja aos filhos, e se torna um elemento motivador da plenitude.
A palavra unidade apareceu em muitos encontros aqui hoje em torno do que é esse movimento ascensional do Espírito. E me recordo, ao final do Livro dos Espíritos, nós temos uma psicografia de Paulo Apóstolo, que ele diz, né, a ideia de gravitarmos para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Aqui é um sentido individual, relacional, social, mas é um sentido profundo psicológico, que a unidade não é de nós para Deus no sentido para fora, mas para dentro, na nossa transformação e no nosso enriquecimento. Então, vamos lá. Eu estou agora, né? Obrigado, gente. Utilidade dela, uma pesquisa, agora a Daniela Martins Machado, que é doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, mestre em Ciências de Saúde pela Universidade de Brasília, graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade de Brasília, formação em Psicologia Social pelo Instituto Michel Rivière, formação em Psicologia Transpessoal pelo Brown Deck Planning, Estados Unidos e Brasil, exerceu docência na Escola Superior de Ciência e Saúde, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde, de 2010 a 2020, enfermeira do Centro de Atenção Psicossocial do Riacho Fundo, da Secretaria de Estado de Saúde do Instituto de Ciência Federal, também trabalha com Reiki, instrutora de Vaya Yoga e pesquisadora do Núcleo de Psicologia Cognitiva no Departamento de Saúde Mental da UNB Brasil, também pode ser. Então, amigos, como o Tiago colocou, a gente fez alguns recortes da nossa pesquisa, né? E aqui, então, dando seguimento à análise dos impactos da conduta gratulatória, a gente passa, não sei, do ladinho, né? Tá. Esse é o aspecto da conduta gratulatória no contexto da família, né? Então, dentro do arcabouço psicológico acadêmico, o que se coloca é que a aprendizagem da gratidão, ela sofre esse impacto dos estilos parentais. Que quanto mais harmônicos são, né, favorecem o desenvolvimento das emoções. Então, na relação com os pais, a criança, desde muito precocemente, né, vai desenvolvendo a sua conduta gratulatória a partir de uma cordialidade, de uma vivência altamente saudável, né? A Joana, ela vai fazer alguns comentários a respeito dessa perspectiva da relação da criança no lar, né, com os pais, dessa relação parental, e ela vai nos trazer que o lar é o laboratório do espírito, né, para a formação da sua personalidade, e que o exercício da afeição vai contribuir com esse equilíbrio emocional do conjunto familiar, né? Também ela vai nos dizer que o amor é combustível para a gratidão e que ambos, amor e gratidão, vão ajudar na superação desses conflitos que, eventualmente, eles têm origem ainda pregressa, né, dentro da nossa multimilenária jornada, né, de tantas encarnações. E isso, então, é o que vai fomentar a completude espiritual. Então, a gratidão é uma ferramenta potente, né, para curar relações, inclusive dentro do contexto familiar. Ainda dos impactos, agora a gente vai falar um pouquinho deles em relação ao processo de saúde, adoecimento e cuidado. Eu vou trazer todos os elementos aqui e a gente vai conversando. Então, dentro da psicologia acadêmica, o que está colocado? Que a gratidão, frente ao sofrimento, ela pode surgir pelo amadurecimento obtido com a experiência. Então, quando se percebe que aquela experiência, embora dolorosa, nos trouxe transformação, ampliou o nosso lastro de resiliência, né, de fortaleza íntima, e nós conseguimos, então, ser gratos a essas experiências. Isso vai modelando em nós novas emoções positivas e novos modos de enfrentamento. Então, a gratidão, ela tem essa possibilidade, né,
essa qualidade de ampliar em nós o nosso arcabouço de emoções positivas, modelando comportamentos mais eficazes para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios e avançar na nossa jornada. Com relação a Joana, ela chama a nossa atenção para que o sofrimento ele vem desse desalinho com a lei divina, como sabemos desde o arcabouço doutrinário espírita, né? Sendo sempre uma oportunidade de transformação quando é suportado com coragem e sem revolta. Esse também é um tema recorrente nesse dia, né? E ainda acrescenta que a gratidão vai favorecer a ressignificação do sofrimento, gerando bem-estar psicofísico. Então, quando olhamos com gratidão para as experiências desagradáveis, negativas, sofridas que tivemos, né, somos capazes de fazer esse movimento de ressignificá-las, tentando extrair dela aquilo que é mais positivo, né? O que aprendi, quanto cresci, o que me trouxe de conhecimento acerca de mim mesmo, essas experiências. Bom, e aí avançamos para o impacto da conduta gratulatória, já essa lâmina é de fechamento dessa categoria, considerando então que o impacto dessa conduta pode ser evidenciado desde a dimensão psicofísica, como vimos, reduzindo estresse, adoecimento, né, sintomatologias físicas, quanto reduzindo depressão, ansiedade, então tem aí esse componente dentro da questão psicológica, emocional, até ressonâncias nas relações interpessoais. Então vimos que ser gratos, né, exercer a gratidão nas relações também nos aproxima, também nos fortalece essas conexões positivas, né, e também favorece a ressignificação das adversidades. Então a gente vai vendo que essa emoção gratidão ela é extremamente singular em relação às outras emoções, porque ela abarca, né, um conjunto de consequências, de desdobramentos muito maiores, tanto que Joana vai situá-la como uma ferramenta para a nossa individuação. E aí, nas palavras de Joana, a gratidão contribui para o movimento de uma união de interesses em favor de todos e, por consequência, em favor da sociedade, pelo ecossistema e pela inefável alegria de viver. Então, a gratidão, ela não acontece se o outro não surge diante de nós, né? Então, a gratidão, ela vem com esse reconhecimento. Às vezes, auto-reconhecimento, quanto eu fui bom comigo mesmo, quanto eu devo ser grato a mim mesmo, né? Reconhecimento por este outro que me oferece, que me oportuniza uma benesse, uma situação positiva, né? E reconhecimento aí indo já para a dimensão do transcendente, né? Como foi trazido rapidamente pelo Tiago, quando eu sou grato à natureza, não há um objeto específico de minha gratidão, né? Quando eu sou grato à vida, a uma circunstância especial, ao nascimento, a uma música, né? À beleza que eu vejo na arte, enfim, todos esses aspectos são aspectos de uma gratidão transcendente e que Joana vai privilegiar nas suas discussões, né? Já com relação à próxima categoria, só tem 122 slides, tá, pessoal? Rapidinho primeiro. Eu vou deixar aqui todo o conteúdo e a gente vai devagarinho. Então, a percepção geral dos participantes de pesquisa, né, de forma comum, eles têm esse entendimento de que a gratidão, aqui explorando a questão da gratidão, autoconhecimento e maturidade, eles vão nos dizer: a maturidade implica em autocompreensão e autocontrole, favorecendo a compreensão e a gratidão pelo outro, pela vida, conduzindo à superação do ego e à transcendência. O bom é que todo mundo que veio antes da gente, né, nos deu um grande alicerce para todas as coisas que a gente está trazendo aqui agora. Então, a gente vai recapitulando as falas de todo dia, né, e vamos encontrando aqui todos esses elementos, né. Bom, dentro do arcabouço acadêmico, então, a gente tem muitos estudiosos que vão trazer, evidenciar que a maturidade psicoemocional, ela vai se dar nessa consideração de danos e benefícios. Então, eu estou avaliando na minha relação com o mundo, né? Eu exploro a minha realidade íntima, mas eu exploro a minha realidade em relação ao meu ambiente, aquilo que me acontece em circunstâncias externas, né? E eu vou observando, isso é danoso, isso será benéfico, né? Isso trará prejuízos, isso trará benefícios. Esta avaliação, ela vai sendo aprendida ao longo da nossa
evolução, do nosso amadurecimento, e vai nos dando, né, esse lastro para emoções mais positivas e para comportamentos mais eficazes, né? Então, nessa avaliação de danos e benefícios, também em consideração as nossas motivações e as nossas crenças. Então, vamos avaliando o mundo, vamos nos percebendo nesse mundo, o que me mobiliza para escolhas que eu faço, o que me distancia de determinadas opções, né? Que crenças eu tenho, isso tudo ajuda na modelagem da nossa conduta na vida. Também em relação às experiências que tivemos, isso vai nos dando esse arcabouço, esse aprendizado cognitivo, né? E gerando, então, padrões emocionais cada vez mais amadurecidos e comportamentos mais eficazes de resposta, né, às adversidades, aos desafios da vida. Perdão. Aí volta de cá. Então, aqui, ainda discutindo a gratidão como indicador e caminho para a individuação, a gente tem uma perspectiva transcendente na fala dos nossos participantes, né? Ser grato às experiências negativas é possível quando conseguimos encontrar o seu significado transcendente e amadurecedor. E aí nós vamos ver, então, também, dentro do arcabouço acadêmico, essa mesma perspectiva. O amadurecimento psicológico fortalece as emoções positivas, que dentro da psicologia positiva, para quem já teve algum contato com ela, Seligman chama, né, de forças de caráter ou virtudes, e favorece, sim, essa perspectiva transcendente, que não está dirigida a um objeto, a uma pessoa especificamente, mas a esses elementos, então, mais transcendentes, que ultrapassam essa noção do ego, né, e da relação. Corresponde a avançar dessa noção do eu para essa noção de totalidade, para a noção do sagrado, do divino, e vai alargando, então, o significado da nossa vida e também o significado dos eventos que vivenciamos. Então, quando nos percebemos como um projeto para além da materialidade, quando nos percebemos como um elemento dentro dessa criação, né, divina, isso vai ampliando a nossa perspectiva sobre a própria vida, o sentido da nossa existência e daquilo que experimentamos, e nos conduzindo a privilegiar uma pauta, né, existencial mais voltada para a realização do espírito do que para a conquista de elementos materiais. Nesse sentido, a experiência transpessoal, ela vai abarcar um conjunto bastante rico de vivências, algumas das quais nós conversamos aqui hoje, as experiências de quase morte, por exemplo, né? Todas as vivências mediúnicas são experiências também transcendentes, né? Então, abarca também essa vivência de profunda conexão com a consciência, da consciência individual com a consciência cósmica. O Eric trouxe bastante esse elemento na sua fala, né? E vai dando esse sentido, inclusive, à dor, ao sofrimento que vivenciamos, porque aprendemos que ele está ali, contribuindo conosco. Então, Guadalupe falava o para quê, a razão das coisas que vivemos, né? Enfim, então, da gratidão como indicador e caminho, ainda temos que a transcendência, ela é considerada dentro da psicologia positiva uma virtude, né? E ela contempla, então, alguns elementos, como, por exemplo, a apreciação do belo e do excelente. Quando temos essa capacidade de nos encantar, de olhar para as coisas com essa admiração, com esse encantamento, isso é um aspecto transcendente em nós. Quando uma música nos comove, quando uma pintura nos comove, quando o calor de um raio de sol que nos alcança, nos comove, isso tudo faz parte, né, dessa dimensão transcendente da gratidão. Também envolve o aspecto do humor, do bom ânimo, como Jesus dizia, né? Tem de bom ânimo. Isso é um aspecto da transcendência em nós, né? Um lastro que nos permite, né, avançar nessa jornada sempre fortalecidos. A própria gratidão, né, é um aspecto da transcendência, a esperança, a fé, a espiritualidade enquanto essa vivência, né, daquilo que está para além do ego, para além das relações, e a religiosidade enquanto uma vinculação, eventualmente, com algum sistema religioso, né? E temos aqui, então, a vivência dessa virtude, como de outras virtudes, né, ou emoções positivas, vai, pelo que já explicamos, favorecendo esse amadurecimento psicológico, e aqui tomado, né,
pela ideia da individuação, que é trazida dentro da psicologia analítica por Jung. Então, muito rapidamente, este processo por meio do qual nós vamos integrando os conteúdos da dimensão consciente e inconsciente numa nova síntese, né, neste novo centro, ou self. Então, rumo à totalidade. Neste degladiar, nesse atrito, né, entre os elementos inconscientes em nós e conscientes, a gente vai agregando luz, né, ao que é sombra, vai trazendo à consciência o que estava ainda por descortinar, né, e isso vai sintetizando uma consciência cada vez mais ampla, mais alargada em nós, né. E isso se dá por uma força luminosa de expansão consciencial e da vivência do próprio sagrado em nós. Assim, o que Joana vai nos trazer dentro desta perspectiva, né? Individuação, então, ela vai transcender um pouco, né, o que está na literatura da psicologia analítica, e dizer que individuação é a marcha de planificação espiritual para a qual a gratidão é, sim, tanto um indicador quanto um caminho, né? É um sentimento próprio do ser amadurecido que vai nos permitir reconhecer a assinatura de Deus nos elementos da vida. E ela vai também nos favorecer esse desfazimento das ilusões e dos equívocos que temos com relação à nossa vida e à nossa existência, né? Justamente porque ela vai nos dando esse alargamento consciencial e que nos permite nos perceber como algo dentro de um projeto muito maior, né? Permite também discernir valores significativos dentro dessa jornada ascensional e vai favorecendo, então, num ciclo virtuoso, né, novas e novas experiências de alargamento consciencial, que é exatamente essa experiência do luminoso, quando nós nos vemos, né, nas fronteiras da nossa consciência e damos um salto para além dela, agregando ainda um pouco mais. E também essa vivência, então, da imagem de Deus, né, que está também guardada dentro de nós. Vou colocar todos os elementos. Esse aqui é o fechamento da categoria gratidão como indicador. E aqui, então, a gente tem que essa gratidão transcendente é um elemento revelador e é também um elemento instrumental do processo de individuação, porque vai favorecer a integração e a transmutação. Então, primeiro a gente acolhe, integra e transmuta esses aspectos sombrios, dando então um novo significado, né, às nossas experiências, inclusive negativas, né. Isso põe também em movimento um ciclo virtuoso da descoberta de novos potenciais, emoções e comportamentos positivos. Nas palavras de Joana, essa conquista luminosa liberta o sentimento de gratidão, produzindo uma aura de luz em torno do ser vitorioso sobre si mesmo, porque é a única batalha real, é aquela que a gente trava conosco mesmo, no sentido da ampliação, da iluminação do nosso ser. Bom, e aí, indo para a última categoria, que é a das estratégias, que potencializam a conduta gratulatória, a gente tem, então, que, dentro da psicologia acadêmica, se tem muito estudado isso, principalmente no campo da psicologia positiva, que a vivência das emoções positivas, ela vai desencadear essa espiral ascendente de emoções, também de processos cognitivos, intelectivos, né, de aprendizado, e que vão gerando também comportamentos positivos, que vão nos favorecendo um enfrentamento mais eficaz e atitudes proativas em relação à produção de saúde. Então, eu me comporto de maneira que eu produzo mais saúde para mim, né? Eu produzo mais bem-estar, eu faço escolhas mais benéficas, eu me coloco menos em risco. Tudo isso desencadeado pela vivência das emoções positivas. Que o exercício gratulatório, ele é uma ferramenta autorrealizável, então Joana nos diz isso, né? Só depende de mim, é algo que eu posso escolher, que eu posso mobilizar em mim, que eu posso fomentar, né?
que vai favorecendo esse processo de individuação e que deve ser estimulado o quanto possível, né? Então, dentro da psicologia positiva, nós temos esse movimento, né? Uma priorização dos teóricos e dos clínicos, no sentido de não só observar as fragilidades, os sofrimentos, os diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, mas também, e principalmente, aquilo que nós temos de potencial, de fortaleza, de atributos, de qualidades, de virtudes, de forças de caráter, né? E é nesse sentido que a gente traz essa categoria das estratégias. Por quê? Porque temos que descobrir, ou melhor, nos ater a isso, né? Ter isso em foco, que é possível sim mudarmos padrões, condicionamentos, tanto de padrões emocionais quanto comportamentais. Quem já teve a oportunidade de explorar as obras psicológicas de Joana, a gente vai ver que, sem exceção, todas as obras estão recheadas desse pensamento, né? Da superação de condicionamentos negativos, de padrões emocionais e de pensamento, e a substituição deles, né, por pensamentos mais elevados, nobres, virtuosos e que promovem, então, esse bem-estar. Então, nesse sentido, vamos ver essas ferramentas de saúde e também como esteira tanto para a vivência pessoal quanto para intervenções na área educacional, educativa e terapêutica. Então, a gente também pode, né, se lançar a esse exercício dentro de um processo terapêutico, com psicólogos, enfim, outros profissionais, as práticas integrativas de saúde, mas aqui a gente vai priorizar aquilo que a gente pode fazer, não necessariamente nesse setting terapêutico. E aqui, então, bem rapidamente, a gente vai apresentar alguns teóricos e as estratégias que eles vão nos propor, né? Então, temos aí a evocação de emoções positivas como uma estratégia testada. Então, aqui a gente está falando de práticas baseadas em evidências, né? Então, teóricos já testaram essas ferramentas e realmente verificaram, né, os seus benefícios para ampliação do bem-estar, saúde, qualidade de vida, fortalecimento das relações e retroalimentando emoções positivas e a gratidão. Então, evocar emoções positivas, voluntariamente, né? Então, mobilizando em nós o querer, a vontade. Fazer o enfrentamento de mente aberta, essa é uma estratégia que é trazida. Então, eu estou diante de um problema, analisando esse problema. Eu vou tentar olhá-lo por diversos prismas e pensar em diversas possibilidades. Eu posso fazer isso. É como um planejamento estratégico, né? Só que para a minha vida emocional, para a minha vida comportamental, né? A ressignificação de eventos negativos. Então, propositalmente, olhar para as situações negativas da minha vida e pensar, o que de positivo eu posso tirar disso, né? O que eu aprendi aqui, isso me fortaleceu, isso me transformou? Alguém aqui já fez essa experiência? De tentar olhar para aquilo que doeu, né? Para aquilo que foi complicado e tentar fazer esse exercício de ressignificação? Então, é uma estratégia bastante válida, né? Os teóricos também nos falam da elaboração do diário de gratidão. Então, se lançar a essa tarefa de, ao longo do dia ou no final do dia, escrever sobre todas as coisas pelas quais eu posso ser grata nesse dia ou na minha vida, e fazer isso sistematicamente, repetidamente. Outra coisa que Joana nos lembra, a necessidade de perseverarmos, né? De criarmos condicionamentos positivos, de fazermos um treinamento. Do mesmo jeito que a gente faz, né, a ginástica nas academias para condicionar o nosso corpo físico, a gente precisa fazer essa ginástica emocional e psicológica para condicionar os padrões, né, elevados que gostaríamos também de vivenciar. O exercício de elaborar cartas de gratidão é outra experiência muito válida. E aqui, alguns teóricos dizem, talvez não seja nem preciso entregá-las, remetê-las, mas escrevamos, né, para aquelas pessoas a quem ainda não conseguimos demonstrar gratidão, né, e eventualmente até para aquelas pessoas que nos agrediram, que nos magoaram, que nos trouxeram situações desafiadoras. Isso será extremamente curativo e nos permitirá esse exercício de ressignificação das nossas experiências, né. A utilização de mindfulness, né, como essa meditação da atenção plena, que também favorece a autoconsciência, o cultivo das emoções positivas.
A rememoração de experiências gratulatórias, então, livremente eu buscar rememorar essas experiências e essas reflexões sistemáticas diárias sobre gratidão. Eu estou trazendo aqui um conjunto, mas ele é infinito, tá? De teóricos e experiências que o campo acadêmico nos traz, evidenciando os benefícios dessas práticas. Então, a gente tem aqui algumas outras. Agora faltam só 32 slides. Bom, e aqui então a gente tem o cultivo das virtudes e forças de caráter, como a gente já colocou, a apreciação do belo, do excelente. Então, visitar espaços na natureza, visitar acervos, né? Ouvir música, então buscar esse cultivo, né? A própria exercício da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. Essa teórica Rhodes, ela fala de uma experiência muito especial de workshops, então, em que as pessoas se reuniam durante a pandemia, principalmente pessoas que vieram de tratamentos de câncer, para discutir coisas boas, experiências boas, trocar, né, essas suas impressões e apresentar a sua gratidão a essas experiências. Também as práticas religiosas aparecem aqui como uma estratégia válida para a ampliação da conduta gratulatória, seja a oração, as práticas de jejum, de louvor, os serviços religiosos, isso é claro, dentro do arcabouço religioso de cada sujeito, né? Aquilo que faça sentido para cada um, dentro do seu lastro cultural, enfim, familiar, né? Comunitário. E aqui, então, as experiências unitivas, como nós colocamos, né, de cunho místico. Então, a gente vai ver o trabalho mediúnico, por exemplo, entra aqui nessa categoria, né? Na meditação, quando temos essa experiência unitiva. E aqui, a gente agora vai explorar um pouquinho o que Joana nos traz. Tá falhando, eu acho que e que já é bastante conhecido por nós também, né? Ela chama de aplicativos gratulatórios, e aqui nós podemos fazer um paralelo com as ideias de Seligman quanto às forças de caráter, né? Então ela fala do auto-amor, da solidariedade, da cooperação, da simpatia, da generosidade. Então podemos cultivar isso, podemos ter foco nessas questões. O respeito, o apreço pelo outro, a consideração, o cultivo da amizade. Então, o abraço, o afeto, a palavra bem colocada, né? A própria oração, que para Joana é esse movimento privilegiado, né, de elevação, de sintonia, de inspiração, de lucidez e de cura. Nós sabemos o poder da oração, né? O trabalho, a prática meditativa, ela também vai nos falar da imaginação ativa, da visualização terapêutica, e aqui nós vamos ter a oportunidade de fazer uma experiência muito especial, né? Isso ajuda a mudarmos, né, padrões imagéticos em nós, então trabalharmos com imagens positivas em substituição a imagens que talvez sejam desorganizadoras na nossa psique, né? O próprio estudo do Evangelho como um caminho privilegiado para a conduta gratulatória, o estudo da doutrina espírita, a própria prática mediúnica, a fluidoterapia, a caridade, pelos motivos que todos nós sabemos, como estudiosos da doutrina espírita que somos, né? E aqui, então, já fechando essa categoria, nem sei como é que eu estou com o tempo aí. Tá tranquilo, né? A gente tem aqui que, ao considerarmos essa dimensão espiritual do homem, nós então vamos alargando esses horizontes de práticas que favorecem a gratidão. Uma coisa é pensar no ser humano como um ser finito, material. Outra coisa é pensar nesse ser humano como um ser imortal, numa jornada infinita, né? Isso abre muito mais para nós o leque de possibilidades, né? De cultivo de emoções e de práticas que nos conduzem a essa realização. Então,
É importante lembrar, e esse é um chamado que Joana nos faz, né? Que quanto mais para dentro de nós, mais para o alto. É um movimento da cruz, né? Um movimento vertical em que nos lançamos para o alto, buscando essa conexão com o plano divino, com o próprio Pai, né? E o que nos fortalece, o movimento horizontal, no sentido da fraternidade, né? Da coletividade. Então, é o movimento, o simbolismo da cruz, né? Então, imergindo, nos transformamos, o tema do nosso evento, né? Então, o que consolidamos em nossa existência terrena reverbera em nossa vida imortal, sendo o compromisso primeiro do espírito aquele de angariar aquisições morais e intelectuais que lhe favorecem rumar à perfeição, enquanto a sua fatalidade. Então, não podemos jamais andar esquecidos, né? De que não estamos aqui para acumular coisas, para realizar coisas, para status, mas que estamos aqui com este compromisso de seres espirituais, a quem Jesus um dia disse, né? Vá e sede perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Porque conhecia a nossa malemolência, né? Se ele dissesse, vai ali e faz um esforcinho, ele sabia que talvez nós não nos lançássemos a essa tarefa com tanto vigor quanto quando pensamos, vá e sede perfeitos, né? É um imperativo, é o que devemos buscar. Embora saibamos, e Joana nos ajuda nisso, que vamos tropeçar muitas vezes, né? E o que ela nos diz? Tropeçou? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue o caminho, não é isso? Então, ela diz, exercitando-se o sentimento gratulatório, automatiza-se o comportamento que se fixa no inconsciente, passando a exteriorizar-se sem nenhum esforço. Então, isso já se tornou automático em nós, né? Mas um automatismo superior. Perdão, queridos, agora que já nas considerações finais, o que vamos colocar para vocês, né? Sim, os tempos que vivemos são tempos desafiadores. A gente tem aí a perspectiva de um desabastecimento de alimento no mundo, né? Uma crise energética, a gente tem violência, a gente tem tantas coisas que às vezes desalentam o nosso coração, né? Contudo, como o Tiago também colocou, nós estamos em marcha, né? Há um movimento de progresso que pode estar algumas vezes abafado, o nosso coração fica constrito, né? Mas tudo isso, no fim, é adubo, é ferramenta para que nós façamos essa superação consciente, né? E nos lapidemos diante dessas dificuldades. Então, o que entendemos como pesquisadores, né, que percorreram esse caminho e que ainda vai ser aprimorado um pouco mais, né? O nosso estudo, ele vai sim trazer contribuições a essa iniciativa do campo acadêmico-científico, né, de buscar estratégias de um enfrentamento saudável, e nós fazemos isso trazendo elementos novos, né, ao arcabouço teórico-técnico. Porque trazemos o pensamento psicológico espírita que vai alargar esses construtos, né? Além, então, das publicações que pretendemos fazer, né, de todo esse estudo, esse aspecto mais teórico, nós também pretendemos colocar em curso um programa de gratidão, né, inspirados em todos esses teóricos e nas próprias sugestões de Joana, né, promover um ciclo de palestras, seminários, webinários, workshops e vídeos sobre o tema para que a gente possa, né, capilarizar esses conhecimentos e, mais do que isso, para que a gente possa fomentar essas vivências gratulatórias, favorecendo que mais pessoas tenham acesso a essas ferramentas, né, para que possam também produzir saúde e bem-estar de pessoas e coletivos. Então, como é de bom tom a todo pesquisador, a gente traz as limitações do nosso estudo. E aqui o que é que consideramos como uma limitação, né? A relativa diversidade da nossa amostra em termos do perfil de instrução. Nós vimos que a maioria dos nossos participantes de pesquisa eram pessoas com graduação e pós-graduação, né? Da faixa etária, vimos também que era a sua maioria pessoas mais maduras, com mais experiência, né, de vida, e também homogeneamente espíritas, né, assim, a grande maioria espíritas. Então,
nesse sentido, a nossa amostra ela foi um pouco menos heterogênea do que desejaríamos, né? Nesse sentido é que dizemos que consideramos esses elementos na discussão que fizemos, então trouxemos, né, um diálogo com o referencial teórico, levando em consideração esses aspectos, e sugerindo que novas pesquisas possam ser feitas, contemplando uma amostra mais heterogênea que também pode levar a alguns resultados distintos em relação ao que evidenciamos, certo? E para fechar, quem é grato é naturalmente abençoado pela felicidade e pela saúde, esparzindo ondas de júbilo que contaminam todos aqueles que se lhe acercam. Então, a gratidão é algo que nos ilumina desde dentro e que nos faz também, né, pontes dessa iluminação. É como uma onda que se expande de nós para os demais, né? Então nós contaminamos, contagiamos e modificamos o nosso ambiente, né? Então essa é a grande mensagem de Joana em relação à questão da gratidão. E pela paciência de vocês, muito obrigada, amigos.